Boa noite a todos. Graças ao Senhor, alcançamos mais essa oportunidade. Desde a manhã desse dia, nós temos o privilégio de estar aqui. E por isso nós temos motivo, para engrandecer o nome do Senhor pelas bênçãos alcançadas. Sabemos que cada um de nós temos, as nossas limitações. Temos muitas das vezes os nossos sentimentos, às vezes temos as nossas dores, Mas os hinos que nós cantamos nesta noite, se nós formos observar, todos eles estão falando de paz, de alegria, em meio às dificuldades e ao sofrimento. Então, a nossa vida aqui é isso mesmo. O Senhor Jesus, quando chamou seus discípulos, a primeira coisa que ele falou é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então, ninguém tem razão de reclamar, de dizer que está pesada a cruz, que está com dificuldade, embora podemos orar e pedir ao Senhor que Ele nos alivie esse peso. Como o apóstolo Paulo. Eu estava agora à tarde meditando. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele clamou ao Senhor por certa dificuldade que ele estava tendo. E ele orou 3 vezes pedindo ao Senhor que retirasse dele um espinho na carne, que na verdade era Satanás, que estava incomodando ele no seu ministério. E o Senhor respondeu em espírito, porque não era presente o Senhor Jesus, em espírito ele respondeu: a minha graça te basta. Está registrado lá no capítulo 12, 2 Coríntios, versículo, até anotei aqui, me parece que o versículo, fugiu da mente, mas essa é a palavra, que deve ficar em nossos corações e em nossas mentes. Eu quero dizer para os irmãos que é privilégio para nós estarmos nesta noite aqui, mais uma vez. Eu vou procurar aqui para nós confirmar aquilo que nós falamos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8 e 9. Mas especialmente o 9, só para nós começarmos a entender o que é a nossa vida aqui. Versículo 9, o 8, 9, mas eu quero ler o 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, nós podemos observar aqui que o apóstolo Paulo compreendeu, que na verdade a força ou a sua aperfeiçoação, o seu aperfeiçoamento na sua vida, ela aperfeiçoa nas fraquezas, Então, é muito importante nós percebermos e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Mas não é esse o versículo que nós vamos ler esta noite para estarmos meditando. É em Hebreus capítulo 12 também, a partir do verso 1. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 12 do livro aos Hebreus, versículo 1. Irmãos, fiquem à vontade. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Vamos agora para o versículo 7. Se suportares a correção, Deus vos trará ou tratará como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Apenas esses dois versículos restante, né? 7 e 8. Que Deus complete, né? Sua palavra em nossos corações. Amém. Bem, irmãos, esse texto está registrado aqui nesse capítulo. Eu tenho uma série de estudos lá em casa e a maioria deles fala de tribulação, de sofrimento e de lutas da nossa vida cristã. Porque a nossa vida cristã, ela não é mar de rosa. O Batistone sempre falava que a nossa vida aqui, ela não é vida somente de delícias, mas tem também as adversidades, o sofrimento e muitas vezes perseguições. Então, nós podemos observar aqui nesse capítulo, do versículo 1 ao 13, nós estamos falando de uma graça suficiente, que Deus ele nos deu, né? Ou estendeu a cada um de nós essa graça, que é um favor não merecido, e nós estamos aqui pela graça do Senhor. E também nesse estudo está registrado aquele texto de Efésios capítulo 2, que fala, né? Que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então nós, todos os crentes, né? Aqueles que já partiram para a eternidade, e nós que aqui estamos caminhando, em meio à pandemia, à dificuldade, né? Uns de um jeito, outros de outro, mas todos nós temos a nossa dificuldade de caminhar. Então, nós observamos aqui nesse capítulo que o escritor, ele está narrando uma escritura que chega a nós, uma expressão que nos fala que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem, né, de testemunhas. Né? Quem é essas testemunhas? Quem é essas testemunhas que estão rodeadas em volta de nós? São aqueles que deixaram para nós esse legado. Primeiro, o Senhor Jesus anunciou o seu ministério, né? No seu ministério, ele anunciou a sua palavra, pregou para a nação, ensinou os seus discípulos e deixou para eles dizendo: ser-me-eis minhas testemunhas. Né? Em Jerusalém, em Samaria, né? Até os confins da terra chegou a nós. Então, aqui nós observamos que esta palavra, ela veio até nós e nós um dia cremos, aceitando o Senhor Jesus, e passamos também a acreditar, né, nas bênçãos celestiais. Mesmo somos abençoados aqui com as bênçãos passageiras, mas, inclusive, nesse estudo o escritor fala que o homem natural, eles têm as bênçãos comuns,
que é para todos, que Deus dá. Mas para nós, as bênçãos são muito mais especiais. Quando ele diz aqui, nesse estudo que eu tenho em casa, que ajuda-nos bastante, ele fala que, para nós, a graça, né? Que a graça é estendida a todos, mas a nós, a graça de Deus é ilimitada. Tem uma palavra meio difícil aqui, meio em inglês, não dá para mim explicar, mas eu quero dizer que a graça de Deus, essa graça suficiente, ela abrange toda a nossa vida. Então, não, além da nossa vida aqui na terra, passageira, temos uma bênção, ou esta graça nos transporta para a glória eterna. É o que nós pregamos. Nós não pregamos uma vida, né, como é que eles dizem por aí? Uma vida próspera. Nós não pregamos prosperidade aqui. Claro que muitos servos do Senhor vivem, né, pela graça do Senhor, prósperos. Mas não é esta a pregação. Nós não podemos nunca subir no púlpito e dizer para qualquer pessoa que seja que ele vai ter uma vida próspera aqui na terra. Porque o Senhor Jesus, certa vez, ele falou: ajuntai tesouro no céu, aonde a ferrugem não corrói, nem o ladrão rouba e mina. Mas juntai tesouro nos céus, aonde a ferrugem não corrói, nem o ladrão mina e rouba. E outra vez também ele diz: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, portanto, nós podemos pregar. Porque se não fosse assim, muitas vezes, muitos de nós, talvez, não teria condições, poderia ficar de fora. Não poderia tomar um culto, né? Ter parte no ministério do Senhor para levar este evangelho. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Então, portanto, nós devemos aprender com os irmãos do passado. E ele está dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. E ele diz mais, para nós deixarmos, né? Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Então, é muito perigoso, porque certamente, né, nós sairemos por aí e o tentador, né, ele está oferecendo muitas ofertas. Então, poderemos cair na tentação. Então, a nossa vida aqui é uma vida... Eu gosto muito de lembrar que quando eu ia na casa da irmã Elci, do irmão Aide, pai do irmão Davi, lá tinha na parede deles, eles tinham 2 quadros. Não sei se os irmãos mais novos já viram, que antigamente eu usava muito ilustrar as passagens bíblicas e fazer os desenhos, né? Então, o que acontece? Eu ia lá na casa deles, não era crente, não era nada, mas eu frequentava as casas dos irmãos ali da região, a casa do Moaide, a casa do Afonso, a casa da mulher Zé, então, na casa do Moab, eu frequentava aquelas casas todas, eu não era crente. Quando eu era jovem, assim, 16, 17, 18, então eu fui criado no meio dos irmãos. Deus tinha um propósito na minha vida. Então, ali tinha um quadro que registrava 2 caminhos, um estreito e um largo. E o estreito, todos nós sabemos, que ele além de ser estreito, ele tinha muitos perigos, muitas coisas que impedia. O irmão Davi gosta muito de ilustrar aqui os laços no mato, no caminho estreito, né? Quando as pessoas lá na roça iam passar, tropicar e cair, né? Então, nesse caminho havia muitas pedras, muitas dificuldades para passar,
Então, a vida cristã é difícil, irmãos. Eu sempre falo aqui que não é fácil. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu testemunhei lá no Guarda Industrial um irmão falar com o irmão mensageiro convidado, numa reunião especial que os irmãos fizeram lá, eu fui visitar, e o irmão falou assim com o irmão local, falou com o irmão convidado, falou: irmão, não está fácil. Nossa, Deus, está muito difícil para continuar. Quarteto, então, que dificuldades para nós ensaiar. Na hora da mensagem, o irmão falou: irmãos, quero falar com você, meu irmão, que falou comigo, que não é fácil. Mas quem falou que é fácil? Quem falou que seria fácil a vida cristã? Quem falou isso com vocês? A nossa vida aqui não é fácil. Ainda que alguém pregue esse evangelho meio fajuto, dizendo que a pessoa pode vir, que ele vai ter mesmo condições, que ele vai ser bênção, mais bênção sobre bênção, mas passageira. Mas bênção eterna é somente para aqueles que suportam. Mesmo nós por dentro, sofrendo, mas nós temos que cantar. Com um rosto alegre, vou anunciar o Evangelho Santo em qualquer lugar. Tenho gozo no Senhor Jesus. Não é assim? Então, irmãos, nós estamos passando por uma fase difícil. Isso ninguém pode negar. Inclusive, estou com essa folha aqui, ó, de 2018. Foi distribuída para a igreja. Não sei se os irmãos têm. Eu gosto de guardar. Eu guardei aqui 2 tipos. Todo cristão, aliás, todo cristão tem uma missão para cumprir. Isso é certo. Foi numa época de missão, então todo cristão tem uma missão para cumprir. Então, não adianta você achar que vai pegar a missão e vai parar pelo caminho. O Senhor Jesus disse para o seu discípulo: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então, nós todos que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, saibam, claro, muitos irmãos já sabem, talvez os jovens não ouviram essa frase, mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Existe alegria em meio à tristeza? Existe. O irmão cantou aqui, dizendo, falou de alegria. Nós cantamos sempre, mesmo chorando por dentro, mas no Senhor estamos alegres. Estamos tristes por algumas coisas que estão acontecendo, que acontece todo dia conosco, mas estamos alegres no Senhor. Olhando para Jesus, mas antes, que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. Esta é a palavra-chave nesta noite. Paciência. Eu tenho falado muito sobre isso, embora que eu, às vezes, perco a paciência. Mas está escrito para o nosso aprendizado. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, a nossa carreira espiritual, ela só termina ou o Senhor Jesus vem buscar a igreja, ou nós iremos ao encontro do Senhor. Quando vier, porventura, para nós a morte. Enquanto isso, nós não vamos parar. O irmão que estiver pensando em parar no meio do caminho, ele está pensando mal, pensando errado. Mesmo com a dificuldade, mesmo com a luta, mesmo com as tribulações, devemos continuar.
porque a carreira ela é longa. E por isso devemos ter paciência em meio às tribulações, às lutas. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, por que o Senhor Jesus suportou a cruz? Porque ele sabia que a glória dele, a exaltação do seu nome seria acima de todos os nomes. Ele suportou a afronta, o chicote, os escarros, a coroa de espinho, os cravos nas mãos e em pés. A vergonha de ficar ali pendurado. Tudo isso o Senhor Jesus suportou. Mas hoje ele está à destra de Deus, glorificado, e ainda intercede por nós. Jovens, observem. Vocês precisam tomar posição. Vocês precisam olhar para o Senhor Jesus. Porque vocês também, eu falei aqui no dia da reunião dos jovens, e eles não são a igreja do amanhã, é a igreja de hoje. Precisa tomar posição. Assim como nós, pais, queremos nossos filhos, desenvolvidos, Deus espera por ti. Deus espera por ti. Tem um hino que eles cantam, acho que é da harpa, que fala: Deus espera por ti, pede do pródigo vem. Então, muitos que estão parados precisam retornar à casa do Pai para prosseguir nessa caminhada. Muito bem, irmãos. Uma frase muito importante: ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Esse versículo 4, ele nos fala sobre a nossa vida e muitas vezes nós não queremos suportar. Os primeiros crentes, eles suportaram muita coisa. Eles foram presos. O irmão falou quarta-feira sobre a prisão de Pedro. Tiago já tinha sido morto à espada e Pedro estava na prisão. Parece-me, se não me engano, somente João, que foi deportado, ou mandado para a ilha de Patmos, o único que não morreu por morte trágica. O resto, todos os discípulos, todos aqueles que seguiram o Senhor Jesus, no princípio, morreram morte trágica. E nós, muitas vezes, clamamos, ou reclamamos, Porque clamar é uma coisa, reclamar é outra, totalmente. Murmuramos porque, vou falar uma coisa aqui, irmãos, nós murmuramos porque estamos usando máscaras. Nós murmuramos que temos que passar álcool gel. Pelo amor de Deus, irmãos, ajude-nos. Nós precisamos estar com essas portas abertas para que outras pessoas possam vir. Se nós não cumprir, muitas das vezes, os protocolos, pode acontecer como o irmão Vinaldo falou. Alguém vir aqui e colocar uma fita enzebrada, que vergonha que nós vamos passar. Então, vamos olhar para a palavra de Deus, que nós estamos em delícias. Nós estamos em delícias. Quando eu quero viajar, eu viajo. Quando eu quero ir para o sítio, eu vou para o sítio. E nós estamos reclamando das dificuldades. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus realmente possa perdoar-nos pelas nossas murmurações e reclamações. Por isso, vale a pena nós estarmos olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E mais,
Se nós não aceitarmos as lutas e as perseguições, que filhos somos nós? Porque Deus trata-nos como filhos. Que filho que o pai não corrige? Quando o pai não corrige o filho, ele não está tendo ele como filho, mas sim como bastardo. Pode fazer o que quer, fica à vontade. E Deus não é assim. Deus nos corrige. Deus nos mostra o caminho. Deus nos mostra a situação, o momento que nós estamos vivendo. Mostra o perigo. Ele nos ensina através do Espírito Santo. Como diz aqui a palavra. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Por isso, irmãos, nesse dia, 1º de novembro de 2020, nós estamos chegando no final do ano. Nós temos passado por momentos difíceis, mas graças a Deus, vou repetir aqui o que eu falei de manhã. Foi infectado mais de 6 milhões de pessoas e mais de 160 mil mortos já foram computados. Graças a Deus. Do Vila Cristina, vou falar do Vila Cristina, porque nós estamos aqui no Vila Cristina. Nós talvez não sabemos dos demais locais. Nenhum foi perdido. Nenhum. A não ser um parente do irmão Azemar, né? Faleceu recente, eles falaram, não sei se ele confirmou, e só eu e a Marta pegamos o corona. Estamos felizes, graças a Deus, estamos aqui de peito aberto para dizer que o Senhor está conosco, Ele tem nos abençoado. Vem disciplina para a nossa melhora. Quando o pai chama o filho e fala assim, meu filho, você fez isso errado. Isso é uma disciplina. O pai está dando, mas porque ele te ama. Pai nenhum corrige o filho à toa, não. É porque ama, quer o bem dele, quer que ele desenvolva e cresça, e seja um homem ou uma mulher no futuro. Por isso, vale a pena. Uma coisa que eu não falei de manhã é que 3 pessoas da minha família, da parte do meu pai, perdeu a vida com corona, lá no interior. Meu primo foi para São Paulo, filho da minha prima, lá no interior. Foi para São Paulo, trouxe o vírus, 6 pessoas da casa pegou. 3 morreram. Mas pela graça do Senhor, nós que estamos, que bênção, né? Nenhum dos irmãos, nem infectado foram. Se foram, não sentiu. Não, como diz aí, né? Sintomático. Não é assim a palavra, Josemar? Sintomático. Assintomático. Então, irmão, graças a Deus, nós temos motivo para louvar o Senhor. Por isso, vale a pena nós vivermos piamente, né? Piamente. Ou seja, com vontade de fazer a vontade de Deus. Mais uma vez, né? O Senhor tem nos abençoado com a vida dos irmãos. Nós temos muito a agradecer aos nossos irmãos que têm nos ajudado, mesmo à distância. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos. Que Deus nos abençoe nesta noite, que possamos realmente ser gratos ao Senhor por tudo que está se passando. Se porventura há alguma pessoa, mesmo à distância, né, se porventura tiver, não sei, que eu já falei na última vez que eu preguei, que se porventura, né, você ainda não creu no Senhor Jesus, procure, né, a pessoa que te convidou e pede a ele ou a ela para que oriente você na questão de receber o Senhor Jesus como Salvador. Porque nós passaremos ou estamos passando dificuldade momentânea, mas sabemos que temos uma eternidade com Cristo. Por isso, vale a pena servir ao Senhor. Deus os abençoe. Amém. Amém.